Pois é, muita notícia, muita informação. Para começar, um destaque, inclusive, que o nosso repórter chegou a trazer as manchetes principais. Mauro Cid, braço direito de Jair Bolsonaro, prestou depoimento hoje à Polícia Federal. A gente lembra que ele está preso justamente acusado de participar de um suposto esquema de falsificação de dados de vacinação no sistema do Ministério da Saúde. Quem acompanha esse assunto é o Bruno Pinheiro, que está com a gente aqui no telão e trará todas as informações. O Bruno já adiantou a informação de uma estratégia que foi adotada pela defesa. Mauro Cid, então, ficou em silêncio durante a oitiva. Foi isso, Bruno? Seja bem-vindo mais uma vez. Justamente, ele chegou aqui às 2h22, em 40 minutos, encerrou essa oitiva, não respondeu. O que ele respondeu, de acordo com o que eu cheguei a ouvir aqui há alguns minutos, é que ele não acessou as informações do que ele está sendo responsabilizado. E diante disso, ele ficou em silêncio. Mas é um ritual. Ainda que ou que acaba sendo ouvido, ele fica em silêncio, é uma necessidade realizar essas oitivas. E ele vai respondendo que não vai se manifestar. Isso aconteceu. Diante disso, os investigadores entenderam que ele, de fato, não iria responder e autorizou a retirada já do ex-ajudante de ordens. E aí, o que eu cheguei de informações, que esse advogado que acompanha, ele, de fato, é um especialista em realizar alguns acordos durante as investigações, ou até mesmo em oitivas assim como essa. Essa foi uma linha que os advogados adotaram nesta quinta-feira em ficar em silêncio. A expectativa é que esse ex-ajudante de ordens realize uma espécie de uma negociação. E aí sim ele vai responder o que de fato aconteceu, o que ele chegou a ver e chegou a atuar. Então, aguardar agora esses advogados oferecerem um tipo de acordo com a investigação e aí sim a expectativa é que ele retorne novamente e responda aos questionamentos. Só que antes, um acordo vai acontecer. Amanhã, na sexta-feira, a esposa de Mauro Cid, ela será ouvida aqui também, já que ele é o responsável, segundo a investigação, de inserir essas informações que não são verdadeiras, que ele e nem mesmo a sua esposa e nem as suas filhas chegaram a se vacinar. Além disso, ele é suspeito de alterar o comprovante de vacinação de Jair Bolsonaro e da sua filha, antes de viajar aos Estados Unidos. Então, uma oitiva relâmpago aqui hoje. Chamou a atenção porque ele chegou rapidamente e iniciou, ele não respondeu e já foi liberado. A gente vai aguardar se esse acordo vai acontecer e aí sim aguardar ele retornar e responder o que de fato aconteceu, se ele atuou diretamente nessa alteração do comprovante de vacina, viu? Daniel Caniato. Pois é, uma grande expectativa em relação ao que ele tem para revelar, né? Ele é uma figura central nesse inquérito. Será que ele vai assumir toda a responsabilidade? Vai dividir com algum auxiliar, alguma pessoa que trabalhava diretamente com ele? Ou vai imputar, ainda que parcialmente, a culpa ao ex-presidente Jair Bolsonaro? A gente vai acompanhar todos os desdobramentos. O Bruno Pinheiro monitora desde o início esse assunto, esse caso. Agora, Bruno, falamos desse inquérito que envolve esse suposto esquema de falsificação dos registros de vacinação. Agora, Mauro Cid também vai ser convocado na CPI dos atos do dia 8 de janeiro na Câmara Legislativa do DF, do Distrito Federal. O que ele deve revelar nessa sessão, hein? Já se tem alguma informação? Esse requerimento ele foi hoje apresentado, já foi aprovado, unânime na verdade. E agora aguardar o dia que isso vai acontecer. E é na mesma linha de investigação, se ele atuou justamente para tentar alterar essas informações ou se ele recebeu ordem de Jair Bolsonaro, que era o seu chefe. A gente ressalta que ele era o homem que estava 24 horas ao lado de Jair Bolsonaro e até mesmo, de acordo com os advogados, ele era quem acessava as informações, usava o computador lá no Palácio do Planalto. Jair Bolsonaro nunca acessou essas informações. Então, se ele era o responsável e se ele recebeu alguma orientação. Além do ex-ajudante de ordens, o que é esperado na semana que vem é o ex-chefe do GSI.
G. Dias, ele também será ouvido numa CPI do Distrito Federal. São muitas perguntas que ainda não foram respondidas e que hoje era uma expectativa, mas acabou ficando em silêncio, usando o seu direito. A gente vai continuar acompanhando essa evolução de uma investigação da Polícia Federal que atingiu o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro.